Olá, tudo bem? Como é que você está? É muito bom mais uma vez estar aqui para conversar com você a respeito da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que ninguém gosta. E ultimamente tem acontecido muito isso. É a morte. A morte de várias pessoas. Essa pandemia, do coronavírus tem levado muitas vidas. E algumas pessoas ficam preocupadas para saber o que acontece com seus entes queridos. Não sei você, mas eu já ouvi quando uma pessoa morre, um familiar dizer assim: ah, era uma boa pessoa, foi direto para o céu. Quando é uma pessoa ruim, geralmente as pessoas falam: ah, fulano não prestava, esse daí já foi embarcado com a passagem carimbada para o inferno. Para crianças, as pessoas costumam dizer: ah, morreu, virou uma estrelinha no céu, ou é um anjo do Senhor. Enfim, há várias e várias especulações de onde se vai e o que acontece com uma pessoa quando ela morre. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Quero pedir para que você abra sua Bíblia, a minha já está aqui aberta. Abra no livro de 1 Samuel, capítulo 28. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo e você vai acompanhando junto comigo, tá bom? Eu vou falando à medida que eu for lendo. 1 Samuel, capítulo 28, vamos ler primeiramente o verso 3, que diz assim: Samuel já havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médios e os que consultavam espíritos. Verso 5 agora. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Li o 6, vamos ler agora do 7 até o 7, por enquanto. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. Veja agora o verso 11. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Vamos continuar aí do 12 até o 14. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual a aparência dele? E disse ela: um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Vemos aí claramente uma sessão espírita. A gente começou a ler ali no verso 3 que Samuel, que era um grande profeta em Israel, ele havia morrido. Saul até então era rei de Israel, mas ele era um rei meio que desequilibrado. Então a Bíblia começa a nos dizer que ele estava ali para enfrentar alguns inimigos que ele considerava, e ele foi consultar a Deus, porém Deus não respondeu a ele de forma alguma, porque Deus já não se agradava mais das coisas que Saul estava fazendo. A gente tem nesses trechos uma informação muito interessante, né? Diz que ele tinha expulsado todos os médios, os feiticeiros, os espíritas da cidade. Só que como agora ele já não estava mais tão voltado às coisas de Deus, e ele necessitava de uma resposta e Deus não lhe respondia, ele pergunta aos seus servos se eles conheciam alguma espírita, né? Alguém que invocasse os espíritos. Então, ele diz assim: olha, lá na cidade de Endor tem uma mulher. Então, ele vai até essa mulher. E quando ele vai até essa mulher, ela pergunta para ele, no verso 11, olha, quem é que eu devo fazer subir? Preste atenção, quem que eu devo fazer subir? E ele responde para ela: Samuel. E ali ela invoca Samuel, né? Até então ela não tinha noção de quem era, mas quando ele pergunta para ela, quando o espírito de Samuel, né,
digamos assim, ele aparece, aquela mulher, ela grita. E aí Saul pergunta: o que é que você está vendo? E aí ela descreve, né? Estou vendo um ancião que veste um manto, que está subindo. E pelas características que ela dá ali, Saul, ele conclui que aquele ali é Samuel. E você, se você for adiante, você vai ver a história tal, que é uma conversa entre eles. Mas perceba que alguém que morreu volta para consultar, para orientar alguém que está vivo. Reparou que a mulher pergunta: quem devo fazer subir? Se pergunta quem devo fazer subir, então entende-se que está embaixo, né? Está embaixo e vai subir. E a gente vê que também no comecinho, quando nós lemos, que Deus ele não respondeu a Samuel. A Samuel não, a Saul. De jeito nenhum. Isso mostra que Deus não estava se agradando do que ele estava fazendo. E Samuel era um profeta que era assim, ó, rente com Deus. Se Samuel tivesse que falar ou orientar Saul de alguma forma, por que Deus ia virar as costas para o próprio Saul? Por que Deus não quis falar com ele? Isso é uma coisinha para parar para a gente pensar, né? Vamos agora, Eclesiastes capítulo 9. Veja aí na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9. O verso é o de número 5 e 6, que nós vamos ler agora. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Olha a Bíblia dizendo que nós, os vivos, sabemos das coisas, mas os mortos, eles não sabem de absolutamente nada. Todo sentimento de ódio, de rancor, de angústia, de tristeza, de alegria, eles já não sentem mais nada. Aí você pode perguntar: mas Thaís, e o trecho que a gente leu lá em 1 Samuel, capítulo 28? Samuel estava morto. E aí Saul estava conversando com ele, e agora você mostra um verso que diz que os mortos nada sabem? A Bíblia está se contradizendo? Não, de maneira nenhuma. Ali foi um episódio que aconteceu com Saul, onde ele invocou um espírito que até então parecia ser o espírito do profeta Samuel. Mas quando a gente lê esse verso aqui de Eclesiastes 9, a gente percebe que se os mortos dormem, então não era Samuel que estava ali. Era um espírito demoníaco. Não se engane. Satanás ele usa desse tipo de artimanha também para enganar a mim e enganar você. Ele quer que você fique acreditando que é aquele seu ente querido que está falando com você, mas não é, porque o próprio Deus diz que a pessoa morre e não sente nada. Para a gente finalizar esse tema, ainda em Eclesiastes, vai só um pouquinho para frente, capítulo 12, verso 7. Thaís, o que acontece então com a pessoa quando morre? Olha a resposta. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, como muitos acreditam, o espírito não fica vagando, não, gente. O espírito, ele, que é o fôlego de vida, né? Ele volta para Deus. Deus nos dá o fôlego de vida. E o pó, né, que é a carne, acaba virando pó e voltando para a terra. Simplesmente isso. A pessoa morre e deixa de existir. Ela não vai ficar mandando aviso, não vai mandar escrever carta, ela não vai aparecer. Se isso acontecer, sinto lhe informar, não vem da parte de Deus, vem da parte do inimigo que quer enganar você e fazer com que você sofra, porque ele sabe que a morte de um ente querido é um processo muito doloroso. Deus ele quer que você se acostume, porque a morte é algo que temos que passar por conta do pecado. E o inimigo ele quer te massacrar, ele quer perturbar você, ele não quer te deixar em paz. Então não se engane, meu querido e minha querida, os mortos nada sabem. E se aparecer, se você vê algum vulto, alguma visão ou algum ente querido que morreu,
ore a Deus naquele mesmo momento. Não converse, porque se você conversar, você vai estar conversando com o próprio Satanás. Curta e compartilhe essa verdade com aquelas pessoas que você ama, para que a verdade do nosso Deus seja cada vez mais conhecida. Fique bem, fique com Deus e fique esperto, porque Satanás ele quer enganar você, mas Cristo ele quer te trazer a verdade da palavra de Deus. Até a próxima.